Carol, mas me conta, recebeu o livro, tá no formato que você esperava? Como é que tá? Recebi hoje. Ele teve uma longa viagem, porque eu estou aqui na Alemanha e o livro foi produzido no Brasil. Então eu arranjei uma amiga que estava vindo esse final de semana, que pegou o livro e trouxe para cá. Hoje eu fui buscar na casa dela. E foi quase uma gestação. Eu estava fazendo as contas e por um acaso são 9 meses. Foi em julho do ano passado que eu tive a ideia de escrever o livro. E geri ele, né? Gestei ele durante 9 meses e hoje estou vendo a carinha dele. E foi emocionante mesmo, né? É como ver uma ideia ter forma e você poder pegar na mão, né, o fruto do seu trabalho e tal. Então, estou muito feliz, é um dia muito especial. A capa ficou muito bonita. A capa ficou linda. Realmente o capista fez um excelente trabalho. Acho que ele captura muito do que a gente queria passar com o livro. Não vou dar spoilers, talvez alguns, mas ficou muito bonita mesmo. E sobre o que é o livro? O Outra Pele, ele é um livro principalmente, acho que de 3 temas. O primeiro deles é viajar. Foi até interessante porque recentemente saiu uma pesquisa da Think Olga dizendo que o maior sonho das mulheres brasileiras, independente da classe social, da idade, é viajar. Então, o livro não só fala de viajar como mulher, mas viajar como uma mulher sozinha, né? Você tá sem um parceiro, ou sem um colega, uma colega, etc. O que acaba fazendo a gente entrar na segunda temática do livro, que é a transformação. Eu acho que quando você tá como mulher sozinha, você enfrenta situações e você tem que encontrar soluções que te transformam, não tem como. Desde coisas bestas, como por exemplo, no meio da noite você descobrir que tem um rato na sua casa. O que você faz? Se vira, né? E é um exemplo bobo e pequeno, mas que te empodera, né? Você se sente muito mais forte para encontrar as decisões naquele momento, até coisas mais fortes, como alguma questão emocional que você tem que lidar com ela no momento sozinha, quando você mora sozinha e tal, e ainda está naquela fase de fazer amigos. Então, essa transformação de viajar como mulher sozinha é uma coisa muito presente no livro. E finalmente o terceiro tema é Moçambique, né? É uma cultura irmã com muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. Um país que foi colonizado também pelos portugueses, né? Que tem a mesma língua que a gente. Eles adoram as nossas novelas, as nossas músicas, o nosso sotaque. Mas existem muitas diferenças culturais também. Um país com uma cultura que acredita muito na relevância dos antepassados, com os seus rituais. Acho que principalmente uma das coisas também que eu falo no livro, a questão da AIDS também, né? Em 2006 a gente tinha 20% da população, isso, né, do que estava dentro da estatística. Tem muita gente que às vezes não se declara soropositivo, que faz você também refletir muito, né? De cada 5 pessoas, uma que você conhece é soropositiva. Ou a questão da malária também, né? Perdi amigos durante essa estadia lá por conta da malária. Então, existem diferenças e semelhanças que fazem da gente uma pessoa muito mais transformada por conta de sair do contexto que a gente está acostumado, né? Só queria acrescentar mais uma coisa. Essa questão da viagem para Moçambique fez com que eu criasse um guia no final, porque eu sempre que leio o livro eu fico muito curiosa, né? Se o livro se passa, sei lá, na Suécia, o personagem sempre toma café naquele lugar ou vai naquele parque, aí eu fico com aquela vontade de descobrir o lugar. Então, caso a pessoa fique curiosa, a gente fez um pequeno guia, assim, capítulo a capítulo, para quem quiser ir conhecer o país com o livro nas mãos, pode conhecer os lugares pelos quais eu passei e eu descrevo bastante. Então vira quase que um guia de turismo também. Um guia de turismo, mas com uma linha de narração assim que faz você querer saber mais e muito de uma transformação interna, né? Não é só sobre o local, mas é uma jornada pessoal mesmo. Mas e como surgiu a ideia de escrever o livro? Acho que vale mencionar que esse livro, eles são sobre histórias que aconteceram em 2006, né? Então a gente está falando de quase 20 anos.
Então, como é que surgiu essa ideia de escrever o livro? Quando eu estava lá, né, a gente está falando de um contexto, né, de muito tempo atrás, em que eu não tinha nem laptop, não existia smartphone naquela época. Então eu ia para as lan houses, né, escrever e-mail para os meus amigos, porque a ligação pelo celular que eu tinha era tão cara, então você tinha que falar muito rápido, né, para não acabarem os créditos, só eu ouvindo plup, 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 plup. E então ir para as lan houses para poder escrever tendo mais tempo ali, em detalhes, as histórias que eu estava vivendo e as impressões que eu tinha, era a maneira que eu encontrava de me conectar com os meus familiares e os meus amigos. E eu ouvia de alguns amigos: nossa, Carol, essas histórias são tão boas, elas um dia precisam virar um livro. E aquilo lá ficou, né, na minha cabeça, e a vida aconteceu, né? A gente começa a trabalhar, vira mãe, e acabei nunca tendo tempo para colocar essas histórias, esses e-mails, essas memórias no formato de um livro. Até que em julho do ano passado, eu estava com a minha família em Portugal e a gente foi para uma cidade chamada Évora, que tem uma igrejinha que se chama Capela dos Ossos. Você imagina só, é uma capela construída com ossos humanos. Uma coisa meio louca, assim. E por que ela foi construída com os ossos humanos? Porque ela queria fazer com que as pessoas que visitassem esse lugar refletissem a mortalidade. Tem até uma frase quando você chega, que está escrito ali: nós que aqui estamos, por vós esperamos. E aquilo teve um efeito muito forte em mim, no sentido de que eu realmente refleti a minha mortalidade. Falei: caramba, se me acontece alguma coisa e eu tenho apenas 6, 12 meses de vida, o que eu ia fazer? E veio com muita clareza e muita força naquele momento que eu queria me fazer presente na vida das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas de 10 e 7 anos que, por mais que eu não estivesse mais aqui, eu gostaria de alguma maneira, estar perto dela, de passar as lições que me transformaram como como mulher. E então eu falei: é Moçambique. Foi, sinceramente, uma das experiências mais transformadoras de uma menina que chegou da classe média paulistana, ingênua, e saiu de lá como uma mulher muito mais madura. Então eu falei: é isso, eu tenho que deixar esse legado para elas. E foi nesse momento que eu falei: é isso que eu vou fazer nos próximos 6 meses. Eu vou sentar, vou voltar para Moçambique e vou deixar essas histórias para elas. Legal. E como foi retornar a Moçambique depois de 15 anos? Mudou muito o país? Depois de 15 anos, voltar para Moçambique foi muito interessante, no sentido de que hoje eu tenho 44 anos, né? A primeira vez que eu estive em Moçambique foi com 25. Então, poder voltar para lá agora, depois como mãe, como uma mulher muito mais velha, foi também uma chance de eu me reconectar com aquela Carol de 25 anos, cheia de sonhos, independentes, pronta para conquistar o mundo. E eu acho que a gente tem diferentes facetas, né? E as prioridades da vida fazem com que essas facetas, né, surjam e tomem mais lugar na nossa vida, dependendo do momento que a gente está. E aquela Carol dos 25 anos, acho que ela estava um pouquinho mais escondidinha ali. E reencontrar ela com toda aquela energia foi um presente tão bom para mim. E, obviamente, né, reconectar com Moçambique. Algumas coisas mudaram, né, muitas construções, edifícios, avenidas, e outros lugares continuam exatamente o mesmo, parece que parou no tempo. Mas foi muito importante ter essa reconexão, sentir os cheiros, ouvir os sons, reencontrar pessoas, para que eu pudesse voltar nesse lugar que é chamado memória, que às vezes nos trai e tal, tudo, mas eu consegui reconectar para daí poder voltar, sentar e escrever. E o que você falaria para as mulheres que muitas vezes ficam na dúvida se jogam ou não, se vão numa viagem ou não? O que vale a pena se jogar? Tem que se jogar? Quais os cuidados que você tem quando você vai fazer isso? Acho que o principal conselho
E pode parecer um pouco zen e tal, tudo, mas na minha experiência é que a gente tem toda a força e todo o recurso que a gente precisa dentro da gente. A gente pode achar que não, mas no momento que você se encontra ali na roubada, você encontra isso. E é uma coisa tão empoderadora você descobrir que você tem isso dentro de você. Então você se dá a chance de se expor a isso para descobrir esses recursos, é incrível. É um pouco da jornada do herói, né, do Joseph Campbell. Você sente aquele chamado à aventura, mas você não sabe se vai e tal. Quando você finalmente vai, você encontra assim desafios, você encontra mentores e pessoas que te ajudam e você volta completamente transformado ou transformada. Então, para qualquer mulher que esteja pensando em viajar, vai com tudo. Você tem tudo o que precisa dentro de você para encontrar. Óbvio, de dicas e tal, tudo, encontre o bom senso, né? Obviamente, existiam lugares em Moçambique que eu sabia que não era adequado ir como mulher sozinha num certo horário do dia. Mas de resto, acho que muitas vezes as coisas que falam pra gente, a gente acaba se privando de viver por conta do medo que às vezes é um pouco até exacerbado. Não é uma coisa óbvia, geralmente as pessoas querem viajar e elas vão para a Europa ou fazem um mochilão na América do Sul, e foi um caminho muito singular seu, né? Verdade. Tipo, que frutos você colheu por ter escolhido esse caminho tão singular? Você era a única brasileira lá e de onde que veio essa escolha? Sim, boa pergunta. Bom, Moçambique, por que Moçambique? Eu, aos 25 anos, naquele momento que eu me encontrava, tinha acabado de passar por um fim de relacionamento de 4 anos, estava um pouco desiludida com o meu trabalho. Eu queria me reinventar. E eu não queria me reinventar num lugar semelhante ou que eu já tivesse referências. Eu queria realmente me quebrar em vários pedacinhos para depois poder colher e mudar, transformar numa coisa nova. Então eu lembro de ter pensado, talvez eu vá, sei lá, para a Inglaterra para melhorar o meu inglês. Ou no caso, vi que havia intercâmbios, na época eu estava estudando na Universidade de São Paulo, Ciências Sociais, e existiam algumas parcerias com universidades na Espanha, Itália, e vi que tinha Moçambique. Eu falei, você quer saber? Eu quero ir para um lugar completamente diferente. Eu quero desbravar, eu não quero ter nenhuma referência. E no caso, eu estava muito interessada na época na parte de antropologia. Eu falei, poxa, um país africano que fala a língua portuguesa, que vai me dar uma certa vantagem se eu quiser fazer trabalho de campo e tal, tudo, é isso, vamos para Moçambique. Então, eu tenho muita gratidão de ter escolhido esse país e ter tido uma experiência tão diferente.